Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Deus e nossa casa. Sejam bem-vindos à Família das Graças. Nossas intenções para a missa de hoje. Ação de graças pelo aniversário de André e Alessandra Santos, pela Alta Hospitalar de Bento, por todos os recuperados em sua saúde, os recuperados da Covid-19. Pedimos pela recuperação da saúde de Antônio Carlos Araújo, Natália Casanova Novaes, Miguel Libânio de Lima Pedrosa, Emília Sena, Maria Aparecida Soares dos Santos Alves, Valéria Patrocínio, Marilene Barbosa de Mendonça, Mariano Mendes da Silva, por todos os infectados pela Covid-19 e outras enfermidades e por aqueles com depressão. Hoje rezamos por nossos irmãos falecidos, Madalena Sofia Teixeira Cons, 1 mês, e Antônio Rodrigues dos Santos, ontem ele faria aniversário, por todos os membros falecidos de nossa comunidade e pelas almas do purgatório. Todos de pé para iniciarmos a nossa celebração. Meu amigo deixou seu dinheiro, sua herança, os direitos que tinha. Era jovem demais o menino, disse o pai, o vizinho, a vizinha. Meu amigo encontrou a verdade em seu rosto banhado de luz. Pelas ruas de sua cidade, meu amigo imitava Jesus. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Rouxinol, sabia, criatura de Deus, somos obras de tuas mãos. Somos obras de tuas mãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejamos bem-vindos à casa de Deus e também à nossa casa. Uma boa noite para você que está em casa nos acompanhando. Por conta da chuva, tivemos um problema de energia e por isso a nossa transmissão ela começou de forma tardia. Mas vamos juntos pedir ao Senhor, logo no iniciozinho da nossa celebração, para que Ele tenha piedade de nós pecadores. Por isso juntos confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos. Nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Viver na graça, Deus é viver em comunhão com Ele e com os irmãos. Ouçamos sua palavra e acolhamos seus ensinamentos. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois, da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: Desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Feliz és tu, se temes o Senhor, e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, que venha a paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra, por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez o homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar-se com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Podemos sentar um minutinho? Caríssimos irmãos e irmãs, uma rápida reflexão. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir do livro do Gênesis, nos é narrado que Deus criou o homem e a mulher. Uma primeira coisa que é importantíssimo: o livro do Gênesis, e também ao longo da Sagrada Escritura, diferentemente do que muitos acreditam ser, a visão bíblica ela é progressista. Ela, de modo algum, defende um machismo, mas ela está aqui, sobretudo naquilo que ouvimos, enfatizando a dignidade tanto do homem como também da mulher. O fato da mulher ter saído da costela de Adão não significa uma subordinação hierárquica, mas pelo contrário, para mostrar a igualdade, o mesmo patamar de dignidade que o homem tem, assim com a mulher. E o padre está dizendo: que visão é essa? Porque às vezes nos textos bíblicos a gente pouco vê a participação de mulheres, né? Mas nós temos Débora, que é uma juíza fundamental, ela que ajudou muito a Israel a se desenvolver e divulgar o tema da justiça divina. Também nos Atos dos Apóstolos foi graças à participação das mulheres que a Igreja nascente ela pôde se expandir frente ao domínio do Império Romano. E quando nós pensamos homem e mulher, não tem como não falar de matrimônio. O matrimônio é um sinal da bênção do Senhor. Por isso também o nosso salmo responsorial foi colocado de maneira o quê? Proposital. Por quê?
Na medida em que o homem se une à sua mulher e há ali a procriação, a geração de filhos, a bênção de Deus se cumpre. Lembram das promessas de Deus a Abraão? Primeiro, de uma terra e também de uma descendência tão numerosa conforme o número que há nas estrelas. O número de estrelas no céu. Então, a família é constituída pelo homem e pela mulher. E o filho é a coroa, é a bênção do Senhor. Por isso, todos nós devemos pensar na santificação do casal. É o que a segunda leitura de hoje está dizendo, né? Precisamos oferecer a Deus sacrifícios. E o matrimônio também é assim. Um homem, quando se une a uma mulher e uma mulher se une a um homem, a vida matrimonial requer um cuidado. Sacrifício aqui não significa o pesar, mas significa amor, cuidado, afeto. Porque a vida matrimonial ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Não é algo pronto. E na medida em que a gente não tem esse cuidado, grandes problemas que acontecem na vida familiar começam justamente pela nossa negligência nessas pequenas coisas. E por fim, nós ouvimos lá o Evangelho, que vai justamente coroar o que o padre acabou de dizer. O que os discípulos estão com dificuldade? É possível se divorciar? A mentalidade tradicional, na época de Jesus, um tanto quanto também arcaica, era o seguinte: numa sociedade patriarcal, o homem bastava se apaixonar por uma outra mulher ou ter um sentimento, mesmo no sentido carnal do termo, era lícito que ele largasse aquela mulher e contraísse um novo matrimônio. E Jesus vai justamente contra essa prática, porque o matrimônio é indissolúvel. Pensar o amor com uma mulher significa retribuição, superação de dificuldade. E mais do que isso, esse cuidado com aquele semelhante, muito mais do que uma mulher, é que por trás também da mulher ali é o ser humano. Então, investir na mulher, investir no matrimônio significa a concretização da salvação. Em outros termos, o que o padre está querendo dizer é o seguinte: na mentalidade de Jesus, quando a gente fala em indissolubilidade, significa dizer que aquele mesmo amor que nós testemunhamos no passado, no primeiro encontro, ele precisa ser o quê? Constantemente atualizado. A dureza do coração se dá porque a gente congela aquele fato no passado e vai vivendo as nossas vidas, deixando que problemas e outras situações vão ofuscando, como se fosse uma cebola. Vão sendo colocados cascas nesse amor e a gente vai perdendo esse núcleo, né? Já uma vez comentei aqui, o que leva, por exemplo, um homem a agredir uma mulher se no passado ele fez loucuras, juras de amor por ela? É justamente essa falta de percepção que Santo Agostinho nos diz, né? Grandes problemas começam em pequenas coisas. Às vezes, aquela agressão verbal, às vezes, aquele simples empurrão que você acha que não tem importância alguma, é que vai desencadear o quê? Às vezes, uma violência mais grave, chegando até mesmo ao feminicídio. Então, que a gente possa ter essa preocupação de palavras carinhosas com a minha esposa, que a esposa também tenha essa preocupação do diálogo com o seu marido, e que isso não seja uma coisa para se pensar no segundo plano, mas a gente tem que ter constantemente essa prática para que o nosso matrimônio ele se consolide, porque o mundo ele vai gastar o combustível, e pensar nessas coisas é como se a gente parasse no posto de gasolina e ali realimentasse aquele amor que a gente fez lá no passado. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos juntos elevar a Deus nossos pedidos e louvores, e a cada invocação iremos responder juntos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração.
pelos ministros da igreja e pelos fiéis, para que sejam testemunhas da ternura de Deus, que criou o homem e a mulher à sua imagem. Rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos que se preparam para o sacramento do matrimônio, para que encontrem nas palavras de Jesus o apelo à fidelidade e no amor. Rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelas famílias, em especial as que encontram dificuldades na vivência do mandamento do Senhor, para que encontrem apoio e acolhida para superar os desafios. Rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que cada batizado esteja envolvido na evangelização e disponível para a missão, através de um testemunho de vida que tenha o sabor do Evangelho. Rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa. Acolhei, Senhor, a nossa oração e dai a todos aqueles que pedimos a força de viverem no amor e na paz, para serem chamados vossos filhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar e vamos juntos ao nosso canto das ofertas. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos o sacrifício que instituístes, e pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos, para dizer: Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vamos rezar a quinta oração eucarística. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. A Ele a glória, a
é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salve e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Dom Fernando, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. E esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar a Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei os que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero,
que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oremos. Acolhei, possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste, inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Apenas como aviso para a nossa comunidade, amanhã é dia de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele é padroeiro da ecologia e também é padroeiro dos animais. É muito comum nas comunidades religiosas e também nas instituições de proteção e amparo aos animais realizarmos a bênção dos animais. Então o padre, na parte da manhã, estará lá na base abençoando os nossos cães de guerra, porque são verdadeiros amigos de nossos militares, sobretudo porque diante de algum tipo de dificuldade, esses animais muitas das vezes sacrificam a própria vida justamente para proteger aquele militar. A ideia aí do animal, do cão, verdadeiramente como um companheiro, né? E na parte da noite, eu estarei aqui na capela às 19 horas para abençoar também os nossos animais. Então, se você tem cachorro, gato, papagaio, periquito, morcego, cobra, não sei, traga às 19 horas. Queremos juntos abençoar, pedir a Deus a bênção sobre essas criaturas que são importantes para nós. E essas criaturas que de fato fazem parte desse plano salvífico do Senhor, né? A oportunidade também de a gente agradecer esses nossos bichinhos que muitas das vezes nos ajudam, nos amparam. O padre falava um pouquinho mais cedo que hoje as pessoas, por exemplo, que sofrem com depressão, hoje é indicado um animal, e como o animal ele se afeiçoa ao seu dono e vem ajudando no tratamento para esse tipo de enfermidade, né? Então, da gente agradecer a Deus pelos nossos animais. Então, amanhã, às 19 horas, a bênção dos animais aqui na nossa capela, tá bom? Então, tem hoje a Alessandra fazendo aniversário. Tem mais alguém fazendo aniversário? Acho que só a Alessandra, né? Vamos juntos, então, rezar uma Ave Maria por ela, pedindo a Nossa Senhora que interceda pela sua vida, que o Senhor possa abençoá-la abundantemente. Ela não tenha apenas crescido em estatura, conforme diz a Sagrada Escritura, mas cresça cada vez mais em graça e sabedoria. Rezemos juntos. Ave Maria. Entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Uma boa noite a todos. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.